Saudações alvinegras e um abraço para você, meu amigo, que a partir de agora estará nos acompanhando aqui para saber as últimas informações do time do Peixe nesta manhã de sexta-feira, hoje dia 5, amigão, dia 5 de setembro de 2025. Esse Santos que está treinando em 2 períodos agora com o técnico Vojvoda, preparando o time para o jogo contra o Atlético Mineiro no dia 14, jogadores que foram contratados fazendo parte do treinamento, com exceção o Alex, que ainda está na seleção do Paraguai, mas no retorno dele, dia 10, provavelmente, ele já faz pelo menos 1 ou 2 treinamentos, né, com o time do Santos. Aí vai depender daquilo que o técnico Vojvoda vai querer fazer com esses novos contratados e o time que ele vai montar para enfrentar o Galo. Uma novidade importante foi a presença do Arão, né? O Arão treinou ontem, vai treinar hoje também. Ontem, treinamento em 2 períodos, né? Pessoal treinando forte, a gente vê as imagens do CT Rei Pelé, o pessoal trabalhando forte com o técnico Vojvoda, a presença do Arão no gramado do CT Rei Pelé dá indícios de que ele já foi liberado, a contusão, aquele edema que ele tinha na panturrilha já está totalmente recuperado e, com isso, ele fica, a partir de agora, à disposição do treinador. E para o jogo contra o Atlético Mineiro, vai depender muito do estado físico dele, né? E como ele vai se comportar nesses treinamentos para que o técnico Vojvoda possa utilizá-lo nesse compromisso. Caso contrário, se ele não ainda tiver condições físicas e ainda tiver algum problema, né, com relação à preocupação dele com o problema da contusão, ele fica para o jogo contra o São Paulo na sequência do Campeonato Brasileiro. Neymar ainda é dúvida, mas o técnico Vojvoda acredita que o Neymar possa jogar contra o Galo. Muita conversa com ele, passando para ele que até o Vojvoda falou, é o momento que o Neymar tem que se arriscar, porque ele tem medo de jogar em gramado sintético, que já teve contusão, ele falou que não se sente bem, mas o gramado do Atlético Mineiro, né, da Arena do Atlético, é um gramado bom, né, e que muita gente fala sobre a situação dele, que é um gramado que é um verdadeiro tapete, mas é um pouco a grama, é um pouco mais alto, né, então você tem a tranquilidade de trabalhar com ele, e é por isso que o Vojvoda está tentando demover a ideia do Neymar de não jogar. E uma situação que ficou meio assim... sabe quando você começa a analisar o poder que tem o Neymar no time, o poder que o Neymar tem no Santos? O Vojvoda falou uma coisa que eu acho que, para um jogador, tudo bem, você fala, é o ídolo do clube, é o principal jogador, mas deixar para ele resolver, né, como dizendo, não, que nem aconteceu isso. Não, o problema do Neymar é ele que resolve se ele vai para o jogo ou não, ele tem que se sentir bem, né? Quer dizer, o cara é funcionário do clube, ele tem que se sentir bem para jogar. Vai ter outros jogos, cara, não é só esse daí. Tem um jogo contra o Palmeiras, tem um jogo contra o Botafogo, todos os gramados com grama sintética. Então, se ele começar a escolher aonde jogar, né, você perde a força de um jogador que ganha milhões e aí joga quando quer. Né? Ah, mas eu não gosto de jogar em gramado. Antigamente os caras jogavam no terrão, rapaz, na lama. Como ontem eu falei com o Camanducaia, que participou do nosso programa, ele mesmo falou, Guido, eu treinei no CT Rei Pelé, naquela gramado artificial. É uma maravilha, né? É um gramado que você se sente bem, a bola rola com facilidade. Qual o contrário da onde a gente jogava antigamente? Jogava na Vila, que o gramado da Vila não existia. Era dia de chuva, era aquela lama toda, e a gente jogava, ninguém tinha medo de chuva, não tinha medo de gramado com lama ou sem lama, com terrão no meio. Agora os caras, né, com tudo bonitinho, ainda ficam reclamando. E é por isso que eu acho que o Neymar, hoje, ele tem que rever os seus pensamentos, né? Ele deve chegar e falar, eu estou aqui para ajudar o clube, então eu tenho que ir para o jogo. Eu não posso ficar escolhendo aonde jogar. Se for assim, todo mundo vai ter o direitos iguais. Aí o cara fala, eu não quero viajar, hein? Eu não gosto de ir para tal lugar.
né? Treinador, não me coloca na viagem, hein? Pô, vamos parar com isso, né? É uma situação meio incômoda que acabou acontecendo. E mesmo porque não só o Vojvoda falou isso daí, como também o Alexandre Matos. Na entrevista coletiva, ele falou: a decisão para o Neymar jogar é dele e do treinador. Como dizendo, quem vai decidir se vai ou não vai jogar é o Neymar. Se ele chegar e falar, eu não vou jogar. Quer dizer, ele, na minha opinião, ele já foi errado de falar isso aí, que ele não jogaria em grama sintética. Ele deveria ter ficado com a boca calada, sabendo que no Brasil tem alguns campos com grama sintética. Se ele quisesse dar um miguelão, aí o torcedor ia falar, bom, o Neymar se machucou, está com problema e tal. Né? E aí ficaria de fora, como aconteceu nesses últimos dias aí, a seleção brasileira. Ele foi desmentido pelo técnico Ancelotti, que falou que não convocou ele porque ele está ainda mal fisicamente. E real. O Neymar deu um miguelão, esse negócio da contusão, que ele não estava nada de contundido. Quer dizer, ele estava, sabe, ainda mal fisicamente e está trabalhando. Mas foi até o Ancelotti que falou isso daí, que ele não foi convocado porque ele não está bem fisicamente, que ele vai se preparar mais para as próximas convocações. Então, quando ele abriu a boca e falou que não jogaria em grama sintética, criou essa polêmica toda. Ele deveria ter ficado calado, e aí em cada jogo ele podia criar alguma coisa, algum factoide, né, para ele justificar a não ida nesses jogos contra Atlético Mineiro, Palmeiras e Botafogo no Rio de Janeiro. Bom, independente disso, o Santos já não contará com o Rolenzer, né, que tomou o terceiro cartão amarelo, e a gente vê o que vai acontecer. Hoje, ao meio-dia, no Baixada Esporte, teremos a entrevista coletiva do jogador Vitor Hugo, que foi contratado junto ao Flamengo. Ele vai falar pela primeira vez para a imprensa e nós vamos acompanhar a entrevista coletiva e você também vai ficar sabendo detalhes com relação ao Vitor Hugo, jogador que o técnico Vojvoda está colocando muita fé e que ele vai ser um jogador muito importante no esquema tático do Vojvoda. Então vamos ver como é que o time vai se comportar nesse compromisso. Bom, alguns detalhes ainda com relação ao Santos. O mercado está aberto, né? A gente sabe que a diretoria e o técnico Vojvoda, como também o Alexandre Matos, estão de olho aí no mercado, mas até esse exato momento, né? Ontem quem assistiu à seleção brasileira e o Chile deve ter reparado no Felipe Loyola, né? Baita jogador, né? E o Santos perdeu a oportunidade de contratar. Ia cair como uma luva nesse meio-campo. A tranquilidade dele tocar a bola, a visão de jogo que ele tem. Infelizmente, o Santos não conseguiu contratá-lo, em virtude até do Achipato, né? O Achipato acabou negando a saída dele e não quis vender o jogador, porque estava com bronca do Santos, né? O Achipato pegou aquela birra com o Santos quando o Santos contratou o Soteldo e enrolou o Achipato 2 anos para pagar. E depois fez um acordo. Nesse acordo ficou tudo acertadinho e o Santos deu bico nele de novo. Quer dizer, foi uma situação, não foi nessa gestão, foi na gestão do Rueda lá atrás. Quer dizer, isso daí, por isso que o Alexandre Matos falou que os problemas que envolvem o Santos financeiramente fizeram com que o Santos perdesse credibilidade no mercado. Você quer ver outro fato? O Arouca, de Portugal, está cobrando o João Basso até agora. Aí o Santos sem dinheiro para pagar, porque é 12 milhões, né, de euros que o Santos tem que pagar por ele. E aí o Santos, o que acontece? Vai ter que empurrar com a barriga, porque a FIFA determinou, o Santos fez um acordo, e aí nesse acordo vai ganhar de 6 a 1 ano para pagar o Arouca. Aí o diretor do Arouca vem a público e fala que o Santos é caloteiro, que o Santos usou de má fé, que o Santos fez a barganha para ganhar tempo. Quer dizer, isso aí no mercado internacional sai tudo quanto é lugar. Né? O Santos, mais um brasileiro que dá bico. Porque não é só o Santos que deve, né? Os outros clubes também devem. Corinthians deve, São Paulo deve, enfim. A maioria dos jogadores que vem para o Brasil
Os clubes, com exceção Flamengo e Palmeiras, que tem bala na agulha, estão contratando e pagando. O resto está empurrando com a barriga, está pagando do jeito que a situação acaba se criando. Então, agora fica esse imbróglio que o Santos. Tomara que as coisas caminhem diferente. Que as coisas possam andar melhor, que essas dívidas sejam quitadas para frente com novas contratações, quando pinta essa oportunidade, como o Santos deixou escapar do Felipe Loyola. Bom, meus amigos, olha, não esquece de dar aquele like, a gente está sempre atento às informações para você receber as nossas notificações, como também fazer a inscrição no nosso canal. Nos acompanha ao meio-dia o Baixada Esporte primeira edição e às 19 horas o Baixada Esporte segunda edição. Um forte abraço a todos, um ótimo dia, uma ótima sexta-feira e até logo mais. Tchau. Arquibancada vibrando, adrenalina, emoção.